Eu queria começar a minha fala relatando aos senhores dois rápidos eventos. Ontem eu estive pela manhã na cidade de Valparaíso, aqui do lado, e participei da inauguração de um centro de meta-reciclagem. É um centro onde se levam os computadores inservíveis e que ali são processados para se transformarem ou em lixo reciclável devidamente separado para evitar danos à natureza, mas também se faz recomposição de computadores que são doados para as entidades. Esse centro foi inaugurado, foi construído num antigo ginásio que era um ponto de drogas e onde em janeiro foi assassinado um jovem. A ação de uma entidade chamada Construindo o Futuro, em parceria com a prefeitura local, permitiu a transformação de um local de morte num local de vida. Outro fato. Ontem a presidenta Dilma esteve em São José dos Campos, apresentando a área onde será construída um grande conjunto de moradias para mais de 1.000 moradores. Quem são esses moradores? São os moradores do antigo Pinheirinho, que os senhores acompanharam, foram vítimas de um processo de dura repressão, num dado momento. Naquele momento, a secretaria que eu dirijo, tenho a honra de dirigir, esteve presente nesse local. Um dos nossos funcionários levou uma bala de borracha, na época foi chamado de agitador social. Nós pagamos um preço duro, não respondemos a nenhuma das provocações, e depois de quase 2 anos de difícil, mas importante negociação, com uma participação muito fecunda, muito eficiente do governo do Estado de São Paulo, do governador Alckmin e do seu secretário, com a participação da prefeitura local, tivemos a alegria de construir aquilo que era morte também em vida. Aquilo que era tido como agente marginal, e não são ligados ao meu partido, são ligados ao PSTU, num processo de negociação e de paz, e ontem pudemos então viver essa alegria. Eu começo por esses 2 fatos, exatamente para destacar a importância da presença dos movimentos sociais e da sociedade civil na construção de uma nova sociedade, de um novo país. E eu quero dizer de plano que a linha do trabalho que nós desenvolvemos é exatamente isso, de buscar transformar o conflito através de uma negociação madura, serena, num processo de paz, de construção. Não tenhamos dúvida, não se constrói a paz com a guerra, já até demonstrado pela humanidade. E o que mais nós temos que fazer é exatamente aproveitar o que há de melhor em cada pessoa e buscar saídas construtivas. Esse é o trabalho que, felizmente, no Brasil, estas 290 mil de entidades constroem. Elas estão construindo a mais sólida e profunda democracia, porque é a participação do cidadão. Elas organizam aquilo que é de mais nobre no nosso país, que é a generosidade do nosso povo. Cabe ao Jorge, o trabalho duro feito cirurgião, de apontar na radiografia onde estão os problemas. Mas a própria fala do Jorge ressalta que apenas 1% dessas 290 tantas mil entidades é que tem problema, felizmente. Cabe ressaltar que essas entidades, 290 mil entidades mais ou menos, empregam hoje 2.100.000 brasileiros. Cabe ressaltar que elas hoje fazem só na assistência social 7.700.000 atendimentos. 16.839 entidades da assistência social realizam esses atendimentos. Eu arrisco dizer que se as entidades sociais no Brasil hoje cruzarem os braços, o país para o que é de mais importante no Brasil, que é o cuidado com as pessoas, que é o cuidado com os excluídos, com aqueles vítimas da exclusão histórica do nosso Brasil. E dou aqui alguns exemplos. No caso da pastoral da criança,
nós temos um dado importante: a cada R$1 que o governo federal entrega para a Pastoral da Criança, ela agrega mais R$9 vindo das doações que ela consegue coletar nacional e internacionalmente. Mas mais do que isso, as entidades sociais também são importantes na produção. A economia solidária cresce com uma rede extraordinária por esse país, constituindo-se na porta de saída para muitas pessoas, para muitas mulheres, que ao contrário do que se dizia, que o Bolsa Família leva à acomodação, elas têm e eles têm se juntado em solidariedade e construído pequenas e micro empresinhas de 5, 6 pessoas que saem construindo o seu futuro, saem construindo a sua autonomia financeira e produzem hoje, através das cooperativas, um número significativo. Depois eu vou citar alguns do ponto de vista da produção, inclusive agrícola, da microindústria e do comércio e assim por diante. Formam, portanto, uma verdadeira rede, esta sim, de proteção social e de construção da autonomia da nossa gente. Há problemas nessa relação? Claro que os há. Nosso ministro Jorge já apresentou aqui, e o Manuel também mostrou a concretude desses problemas. Problemas que decorrem, em grande parte, senhoras e senhores, do problema da questão de uma legislação inadequada que nós temos para as organizações sociais no país. É preciso entender que a lei que rege as relações dos convênios com as entidades é a mesma lei que rege a questão dos convênios com os entes federados, com os estados e com os municípios. Isso faz com que se torne um cipoal imenso o processo de prestação de contas, o processo de acompanhamento, e o que leva, de um lado, a impossibilidade para os bem intencionados de prestar conta adequadamente, mas leva também à possibilidade da fraude, da picaretagem, do aproveitamento desse instrumento, como foi mencionado aqui pelo nosso governo. Eu não me esqueço da doutora Zilda Arnes, a quem nós, desde 2003, apoiamos fortemente na renovação dos convênios, na minha sala, mais de uma vez, pedindo, pelo amor de Deus, Gilberto, me ajuda, como é que eu vou conseguir nota fiscal lá na feira da batatinha e da cenoura que é comprada para fazer a sopa das crianças? Como é que eu vou conseguir a nota do mototaxista lá na ponta do Nordeste para levar a mulher que vai pesar as crianças lá? Vocês têm que dar um jeito de resolver esse problema. E, de outro lado, o problema dos desvios, da corrupção, que sim se faz presente, como infelizmente se faz em grande parte, infelizmente, da vida nacional, seja nos governos, seja nas empresas e assim por diante. Há desvios de corrupção? Claro que os há. Voltando à mesma igreja, eu fui apresentado por Dom Cláudio Nunes, depois reforçado por Dom Dilo Scherer e por Dom Urani, a uma entidade chamada SEAT, que se apresentou no nosso gabinete, se apresentou o presidente Lula em primeiro lugar, para pedir apoio para uma entidade que se afigurava como uma entidade que realizaria um belo trabalho no sentido de retreinamento dos trabalhadores desempregados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa entidade, o SEAT, funcionou durante alguns anos de maneira muito adequada. O problema é que, felizmente, a nossa própria malha de fiscalização, através da CGU, e eu quero ressaltar o papel que esse governo teve em dar à CGU, o papel que ela tem, eu solicito a extensão e a clareza com que ela trabalha e a iniciativa que ela toma. A CGU detectou algumas irregularidades, comunicou ao Ministério do Trabalho, essa entidade então foi fiscalizada e aí se percebeu que, infelizmente, essa entidade, que tinha uma apresentação tão bem fundamentada por figuras tão especiais, assim como o Brasil, também no caso do Pastoral da Criança, essa entidade cometeu atos de corrupção. Alguns dos seus membros, não todos, cometeram atos de corrupção. E aí, infelizmente, nós tivemos que suspender todo o trabalho dela, em grande parte meritório, por conta dessa corrupção. É da vida. Mas eu queria me referir ainda a uma das questões que motivou a nossa chamada aqui, que foi o patrocínio que nós fizemos ao Congresso do MST que ocorreu aqui em Brasília. Eu quero lembrar aos senhores que o patrocínio que nós realizamos ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra aqui em Brasília não foi ao Congresso, foi a uma feira agroecológica que eles realizavam como expressão da produção que eles vinham já realizando em todo o país.
E quero dizer aos senhores os dados que eu colhi. E aí, como nós tratamos aqui de uma comissão de fiscalização e controle, eu queria inclusive convidar esta comissão a que designasse o grupo de parlamentares, se for o caso, a visitar algumas desses centros de produção a que eu vou me referir aqui, para, com os próprios olhos, verem, verificarem, comprovarem aquilo que nós estamos falando aqui. As cooperativas que estavam aqui representadas nesta feira, no ano passado, que estão localizadas em Minas, em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, elas produziram e processaram 5 milhões e 500 mil leitos, processam 5 milhões e 500 mil litros de leite por dia, em todas a sua extensão. Eles produziram 22.500 toneladas de arroz ecológico no Rio Grande do Sul e 17.300 toneladas de arroz na sua produção em Querência do Norte, no Paraná. Produziram 12.700 toneladas de feijão no ano. Produziram em farinha de mandioca em São Paulo, Alagoas e Ceará 2.700 toneladas. Produziram 63 toneladas de sementes orgânicas de hortaliças que se espalham por todo o país. Produziram 230 toneladas de sementes de arroz. Produziram 380 toneladas de sementes crioulas de milho para preservar as espécies originárias, que também são mandadas, muitas delas, grande parte delas, para o Nordeste. Produziram 450 toneladas de feijão e produziram em Minas e no Espírito Santo e no Paraná 145 mil sacas de café no ano. É essa produção que nós apoiamos na feira agroecológica ocorrida aqui no ginásio Nilson Nelson. Eram 20 mil pessoas, se comportaram absolutamente com grande disciplina ao longo de toda a semana, fizeram uma reunião com a Polícia Militar para prover todo o acompanhamento do processo, e é verdade que houve um incidente aqui na frente do Palácio, lamentável. Eu estive com eles, eu recebi o documento deles, até aquele momento não havia nenhum problema, e de repente eclodiu um problema no final da manifestação. Se for o caso, depois eu posso me referir a ele, mas eu quero dizer aos senhores que da parte do movimento, da parte da direção do movimento, havia a mais clara determinação para que nada ocorresse de fora de uma manifestação democrática. Essa era a vontade e essa era a determinação do movimento. E quero lembrar aos senhores que se a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e o Banco do Brasil, que financiaram, que ajudaram o financiamento da Fundação Banco do Brasil, que ajudaram a financiar essa feira, são as mesmas entidades que, em 2013, nas iniciativas do agronegócio, meritoriamente, me referindo aqui, por exemplo, à Feira Agropecuária da minha cidade de Londrina, o AgriShow de Ribeirão Preto e tantas outras, nós investimos R$4.225.100, insisto, meritoriamente, na promoção da publicidade dessas entidades nessas feiras. E nas feiras da agricultura familiar, esse mesmo ano, foi investido um terço disso, em torno de R$1.315.530. Esse processo de patrocínio não se dá por licitação, ele se dá por escolha direta. O modelo de patrocínio não se faz por licitação. Você faz um acordo com o promotor daquele evento e você exige que a tua marca, exige que a tua propaganda seja apresentada naquele evento como forma de divulgação da tua marca, seja no Banco do Brasil, Caixa, Petrobras. Isso é que tem sucedido tanto nos grandes eventos do agronegócio, como nos eventos da agricultura familiar, que a nosso juízo e o nosso governo, ambos são fundamentais para o nosso país e podem viver sim de maneira harmônica. Eu quero já concluir, senhor presidente, dizendo que, para nós, do governo federal, é fundamental que nós continuemos a fazer essa fiscalização, que nunca antes foi realizada com esse rigor em todas as áreas, o senhor sabe muito bem disso,
mas é fundamental que nós estabeleçamos, de fato, uma nova regra, uma nova lei, um novo conjunto de determinações legais que permitam que essa relação se dê de maneira transparente, de maneira simples e de maneira, ao mesmo tempo, precisa, para que nenhum tostão do dinheiro público seja pervertido, seja extraviado. Nós já estabelecemos alguns decretos, o presidente já avançou em algumas coisas, exigindo, primeiro, chamada pública em todos o tipo de colaboração, em todo tipo de convênio ou forma de colaboração. Segundo, já exigimos que a entidade tenha pelo menos 3 anos de serviço prestado, portanto, com idoneidade comprovada. E já exigimos também que os seus dirigentes tenham a ficha limpa. Mas é preciso avançar mais. E é por isso que, junto com a sociedade civil, nós elaboramos um projeto que veio ao encontro de um projeto já em tramitação de mérito importante do senador Aloysio Nunes Ferreira. Depois, com a participação também do relator Armando Rodrigo Hollenberg, me perdoe, falei o nome dele. E aqui na Câmara está agora, na comissão que tem sede nessa sala, na CCJ, onde encontra também um projeto do deputado Expedião Amin, também com a contribuição do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB, e que agora tinha como relator o deputado Ricardo Berzolini, agora não sabemos como vai ficar, se confirmado de fato o chamamento do deputado Berzolini, não sabemos qual será o próximo relator, mas eu queria insistir com os senhores do fundamental empenho na linha do que já disse o Jorge, para que nós, de fato, possamos assinar uma espécie de carta de abolição para as organizações da sociedade civil e tenhamos, de fato, esse novo marco regulatório ainda neste ano, que vai nos permitir facilitar, ampliar esse tipo de colaboração tão importante para a sociedade civil e, ao mesmo tempo, coibir com rigor toda forma do funesto desvio do dinheiro público. São essas as palavras iniciais que, naturalmente, me coloco à disposição dos senhores. Muito obrigado.